Eu sou a Aline Ferreira, sou especialista em gestão industrial e esse é o nosso espaço aberto para falar sobre o que você precisa saber para gerenciar com confiança dentro da indústria. Então, gente, hoje o nosso papo vai ser sobre armadilhas na nossa gestão. Quem aí nunca caiu em armadilhas, né, que atira a primeira pedra? O que é o nosso propósito aqui? Que você possa gerenciar com confiança, fazer isso de uma maneira mais rapidamente, sem perder aí anos de carreira tentando desenvolver as suas habilidades para poder gerenciar, tanto habilidades técnicas, habilidades comportamentais, habilidades de análise e gestão, enfim, todas aquelas que a gente precisa para fazer um bom gerenciamento, para ser reconhecido, né, para de fato ser um gestor que é recomendado dentro das empresas. Bom, e armadilhas, como eu disse, né, a gente cai o tempo inteiro, né? Todos nós já passamos por situações que depois a gente foi entender que aquilo realmente poderia ter sido evitado. Quem que nunca falou que caiu em armadilhas, né? Já caiu na primeira delas, que é achar que não erra, né? Então, todo santo dia é um aprendizado novo, é algo que a gente desenvolve no dia a dia, e isso sim faz parte do nosso aprendizado. Só que ele pode ser muito mais leve do que simplesmente ficar na tentativa e erro. E a fábrica, gente, eu costumo falar que fábrica é igual um campo minado, né? A gente tem uma diversidade de situações, uma infinidade de situações que ensinam para a gente o tempo inteiro como a gente deve se comportar, como a gente deve agir, como a gente deve analisar para resolver os problemas. E aí, um desses problemas ou um desses erros ou armadilhas que a gente pode cair que não é exatamente os três que eu vou falar aqui hoje, mas a gente cai nele assim, todo santo dia, que é negligenciar as rotinas. Né? Esse é um tipo, um erro constante, um erro muito típico, um erro muito comum, né? Uma armadilha muito comum, que é negligenciar as rotinas. Quer ver? Quem nunca falou assim, olha, hoje eu não anotei as paradas de produção porque faltou uma pessoa. Hoje eu não vou fazer o DDS porque está apertado. Hoje eu não vou fazer tal treinamento porque ainda tem muita coisa para fazer. Então, o tempo todo a gente dá algumas desculpas negligenciando rotinas. Isso é uma armadilha e tanto que a gente vive no dia a dia. Quem nunca fez isso que atira a primeira pedra, né? Isso aí a gente acaba caindo na tentação de negligenciar algumas rotinas. E isso é uma baita armadilha, né? Que a gente não deve cair ou deve se policiar o tempo todo para não cair. E aí, gente, quem não fez isso, ou quem tiver aqui só por curiosidade, vai continuar fazendo. Né? Quem nunca fez, eu acho difícil você que está na indústria nunca ter cometido esse tipo de erro, né? Mas se não fez, parabéns. Mas se você não colocar em prática, não melhorar, não buscar informação, ajuda, aprendizado, você vai continuar cometendo esses erros, continuar cometendo caindo nessas armadilhas. É por isso que a gente está aqui, para alertar, para mostrar, para ensinar, para que você de fato possa evitar essas armadilhas. Sabe uma coisa que acontece, que é um efeito quase que imediato? Quando você faz esse tipo de coisa, né, de negligenciar uma rotina, seu funcionário está vendo. E aí, sabe aquela hora que o funcionário não está cumprindo um procedimento, aquela hora que o funcionário não está cumprindo uma rotina? A quem é que eles estão espelhando? A gente mesmo. Né? Então, quando a gente, por exemplo, reage a uma cobrança de um gestor nosso, então o diretor veio, fez uma cobrança, né, veio conversar de uma maneira talvez até muito ríspida, enérgica, o jeito que você reage a isso, né, as caras e bocas que você faz, você está ensinando o seu funcionário como que ele tem que reagir. Eu, de novo, né, toda vez eu chego falando aqui, meus alunos estão cansados de ouvir eu falar isso. Gestão de fábrica é a mesma, ou tem as mesmas similaridades de você criar uma criança, né? Criar um filho. Porque nós somos o espelho deles. Né? A tudo eles se remetem a nós como exemplo. Nosso liderado também. Ele olha e ele se baseia naquilo que a gente faz. Então, se eu sou um gestor briguento, você vai ter uma equipe que é muito briguenta, muito rusguenta, né? Que a gente fala aqui em Minas, muito daquela energia de brigar e de reagir. Se você é um gestor mais pacífico, mais pacificador, né? Que não é
nessa energia, a sua equipe vai tender a ir na mesma energia. Então, eu costumo falar aqui, e eu aprendi isso ao longo da consultoria, né? O que não parece com o dono é roubado. A equipe que não parece com o gestor não é a sua equipe. Então, começa a olhar para os seus e a entender como eles estão agindo para você entender que eles são o seu espelho. Né? Então, se a equipe está muito reativa, se a equipe está muito estressada, se a equipe está muito não querendo fazer as coisas, começa a avaliar se eles não estão tendo um espelho, um exemplo aí dentro da empresa, né? Dentro da própria equipe. E aí, gente, eu vou contar para vocês, né? E foi baseado essas três armadilhas que eu mesma caí. Eu vou contar para vocês 3 momentos em que essas armadilhas me pegaram. Né? Então, o prejuízo que elas causaram, aquilo que foi de consequência quando eu caí nessas armadilhas. A primeira armadilha que para mim assim, ela é muito marcante. Os meus alunos já ouviram contar essa história, que foi quando eu estava discutindo na produção com o funcionário. Gente, eu já cometi essa gafe, esse erro terrível, já caí nessa armadilha. Mas não era um funcionário subordinado, era um par, era uma outra gestora. Né? Então, aconteceu lá um problema e a gente tinha que mexer na formulação do item. E aí eu sugeri que fosse feito um procedimento e a outra gestora veio e falou, não é para fazer assim, é para fazer de outro jeito. E aquilo gerou um impasse, porque o que eu estava falando dava certo, o que ela estava falando dava certo, tinha algumas consequências, alguns ganhos em um e outro, e ficou naquele impasse. A coitada da operadora não sabia quem que ela ouvia, se ela ouvia a mim, se ela ouvia a outra gestora. E aquilo a gente ficou discutindo ali na produção, discutindo quem que ia fazer, não ia fazer, o que estava certo, argumenta de cá, argumenta de lá. Quando eu dei por mim, gente, quando eu caí, quando a ficha caiu, a produção inteira estava ao nosso redor assistindo o barraco. Porque eu não estava conversando assim tão agradavelmente como eu estou conversando aqui com vocês, não. A gente estava nervosa, as duas muito nervosas. E estava todo mundo ali na produção assistindo de camarote o problema acontecer. Quando eu percebi esse momento, né, de ter uma plateia assistindo aquilo, eu falei, gente, está errado. Nós não precisamos e não podemos fazer isso, porque a gente vai estar incentivando, inclusive, esse tipo de comportamento. Eu encerrei a discussão, falei, olha, tá, faz do jeito que você está falando que é para fazer, depois a gente conversa mais detalhes sobre esse assunto, vai lá e faz. E saí. Depois eu chamei essa gestora, lembrei ela, mostrei, você lembra que a gente estava fazendo isso aqui agora há pouco lá na produção? Você reparou que a gente estava sendo show para as pessoas? Então nós não vamos fazer isso mais. Pelo menos da minha parte, isso não vai acontecer mais. Quando a gente tiver uma divergência, quando a gente tiver alguma coisa para discutir, a gente vai continuar discutindo, sim. Nós vamos para outro lugar. Nós não vamos ficar na produção, não. Até porque nós duas já sabíamos que, como a gente tinha linhas de raciocínio muito divergentes, qualquer assunto ia ter debate. Né? E isso foram anos de convivência, e nesses anos de convivência sempre havia debate. Só que a gente aprendeu a não fazer isso mais na linha de produção. Por quê? O que era a mensagem que a gente estava passando? Que quando eu tenho uma divergência com um colega, quando eu tenho uma divergência com outro profissional, eu tenho que realmente ficar nervosa e bravejar e querer falar mais alto. Não é isso. Nós somos exemplo, lembra? E que exemplo era esse de fazer barraco no meio da produção, né? Pois é, gente, isso aconteceu, isso me ensinou muito, porque a partir desse momento eu entendi que eu não podia fazer isso, que no meu papel de gestor eu não podia fazer isso, estava errado, né? E a partir desse momento eu já aprendi a lição. Ao menor passo de acontecer alguma discussão, de começar alguma discussão ali, eu já parava, olha, lembra? Vamos para a sala, vamos conversar
mais reservadamente, porque as pessoas aqui à volta não precisam participar da discussão. As pessoas aqui à volta não precisam ficar na plateia. E é igual, eu costumo falar, né, que isso é igualzinho criar filha, é igual convivência familiar. Não dá uma insegurança na criança quando ela vê o pai e a mãe discutindo? O funcionário é a mesma coisa, gente. Quando ele vê dois gestores discutindo, ele se sente muito inseguro, porque ele não sabe o que, que vai acontecer. Ele não tem dimensão do que pode acontecer ali. Então, gera uma insegurança muito grande. Nós não estamos ali para gerar insegurança. Muito pelo contrário, o que a gente precisa é dar segurança, passar credibilidade e definitivamente cair nessa armadilha de discutir com o funcionário, seja ele um par, né, como esse exemplo, essa história que eu estou contando. Mas se fosse um liderado, né, se fosse alguém subordinado à minha gestão, pior ainda, né? Aí é que eu não poderia mesmo ter feito isso. É isso, gente. Quando a gente cai nesse tipo de armadilha, eu poderia ter estragado completamente a minha gestão ali naquele momento, se eu tivesse continuado com esse tipo de comportamento ali na fábrica. Né? Felizmente, a gente conseguiu cortar isso, e é tão interessante que as pessoas, quando viram que isso acontecia, né, ou seja, que a opinião minha e a opinião dela eram divergentes, eles começavam a usar disso para benefício próprio. Então, por exemplo, Aline, não vou fazer isso aqui não, porque a fulana falou que não é para fazer. A reação que eles esperavam de mim era ir atrás dela para brigar com ela. Só que aí não, a gente começou a fazer diferente. Quando tinha alguma situação dessa, eu disse, não, beleza, se ela te falou que é para fazer, então faz, depois eu me entendo com ela. E aí isso foi minando, isso foi passando, porque as pessoas entenderam que quando existia esse alinhamento entre nós duas, eles perdiam a graça. Então, quando a gente começou a fazer isso, do tipo, fulano falou que é para fazer dessa forma, ao invés da pessoa desautorizar lá na linha de produção, ou eu ou ela, a gente conversava uma com a outra. Fulano, você pediu para fazer isso assim, 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 eu acho que não vai dar certo por isso, por isso, por isso. A gente chegava a um acordo entre nós, depois a gente voltava na produção e fazia as mudanças. Então a gente simplesmente tirou essa graça deles de querer ficar colocando uma contra a outra, porque não dava certo de jeito nenhum. Então era realmente difícil de lidar quando a gente não tinha esse entendimento de que o nosso papel ali não era ficar disputando quem que tinha mais razão, quem que sabia mais ou quem podia mais. Não era esse o papel. Então, quando a gente entendeu isso, foi uma solução muito importante e que preservou muito a nossa gestão dali para frente. Então, essa é a primeira armadilha. As consequências dela são sérias, porque se você não percebe isso, a sua equipe vai começar a modelar a mesma coisa. Então, aquele gestor estressadinho, aquele gestor que acha briga com qualquer pessoa e que é extremamente reativo, você pode reparar que a equipe começa a lidar da mesma forma. A equipe começa a ficar reativa da mesma forma, briguenta da mesma forma. Então, muito cuidado. Se sua equipe estiver assim, pode olhar que eles estão enxergando em você esse tipo de comportamento.